Não, você falou aí, eu estava aqui até olhando aqui, a gente tem algumas perguntas, né, aqui para fazer. Uma delas é o seguinte, aqui, Amanda, uma pergunta que a gente tem aqui. O tratamento medicamentoso muda nas doenças que possuem estresse como origem dos sintomas? Você até já respondeu, né? Mas, assim... Vou elaborar melhor aí. Sim, inclusive, tem vezes que o paciente vem para o meu consultório achando que eu vou passar uma medicação para ele, vamos dizer, para diarreia, e eu passo um antidepressivo. Você passa um antidepressivo? É sério? E ele melhora. É? Sim. Caramba. Se você for olhar no Consenso de Roma 4, em todos os guidelines e diretrizes internacionais ou nacionais, você vê lá, o antidepressivo é um dos tratamentos de primeira linha nos distúrbios funcionais e tem alterações, por exemplo, até um dos tratamentos do intestino irritável, né? Dando um exemplo. Então, ele modula, e a dose que eu uso não é dose para tratar a depressão. Então, o paciente ele não vai responder a uma depressão com o meu antidepressivo. A uma depressão se for severa, né? Isso, eu uso uma subdose, mas que é uma dose ideal para a minha patologia, né? Se ele tiver uma depressão, essa dose que eu prescrevo, ele vai precisar ajustar com o psiquiatra. Mas a dose que nós costumamos passar, ela é uma dose que vai atuar na questão da expressão dos receptores de dor, na parte da modulação do humor, que interfere no funcionamento do tubo digestivo, e isso sim é uma boa resposta. Então, respondendo a pergunta dele, um tratamento medicamentoso ele pode ser muito diversificado, incluindo medicamentos para a parte emocional. Que interessante. Olha só, Maria Gabriela do EIFO, que eu falei ainda há pouco, Maria Gabriela, viu que eu te falei que ela estava assistindo? Sim, então, que legal. Aí Maria Gabriela perguntou, o estresse influencia na deglutição dos alimentos? Demais. O paciente estressado, às vezes ele come rápido, nem mastiga, né? E quando a gente não mastiga bem, a digestão já fica mais dificultosa, né? Os alimentos triturados, eles são mais facilmente absorvíveis, né? Vão dar menos trabalho, vamos dizer, para o estômago para serem, enfim, degradados para você poder absorvê-los. Então, o estresse atrapalha na deglutição dos alimentos. Claro que ele não é o único fator, né? Nós temos doenças motoras que interferem na motilidade digestiva, né? Que deixam o seu tubo digestivo ou mais lento ou rápido demais, enfim, que podem interferir nessa questão da deglutição. Mas o estresse, ele é um fator contribuinte fundamental. Aí, aqui tem a Maria Gabriela, Assis aqui, meu querido amigo Assis, falou que maravilha de podcast. Nelson Dourado Neto colocou aqui, parabéns ao Advogue TV, cada dia melhor, olha só. Assis, tema muito interessante. Aí aqui, Felipe Rodrigues, Denise Colaferro também está aqui parabenizando. Rui Moura. Felipe Rodrigues, ele colocou aqui, fale mais, aí não sei se você vai se sentir confortável ou não, né? Claro, aí fique à vontade, Amanda, se não se sentir confortável com relação a esse tema, mas Felipe Rodrigues, ele fez duas perguntas, ele falou assim, fale mais sobre o caso de Preta Gil, o que aconteceu ali? E outra coisa que ele pergunta o câncer tem ficado assim muito comum de acontecer, como evitar esse tipo de câncer? Ele quer dizer intestinal, né? Sim, são duas perguntas que ele faz. Olha, a gente está fugindo um pouquinho do tema da parte emocional, mas é um tema que eu adoro falar, é essa questão de prevenção de câncer, tá? E diagnóstico precoce de câncer. Inclusive, fui convidada no último congresso baiano de gastroenterologia para dar uma aula sobre... o título da aula era vale a pena começar antes dos 50 anos os exames de prevenção e após os 70 anos e interromper e continuar após os 70 anos esses exames de prevenção de câncer ou não? Porque é um tema importantíssimo, né? É uma doença grave, né? E altamente fatal. A gente tem no aparelho gastrointestinal cânceres em diversos órgãos, né? Então, ele falou, acho que de intestino, porque Preta Gil, né? Trouxe Preta Gil, mas
existe o câncer de esôfago, o câncer de estômago, o câncer de intestino, o câncer de pâncreas, o câncer de vias biliares, o câncer de fígado. Então, esse tema ele é muito variado. Falando no tópico do câncer coloretal, que eu acho que seria, vou voltar aqui para aquele termo, a vedete dos tumores do trato gastrointestinal, é o câncer coloretal. Ele é o segundo câncer mais frequente, né? Seja em homem como mulher. Ele só perde em homem para próstata, em mulher ele só perde para mama. Então ele é um câncer super comum. Sim. E ele é o terceiro em letalidade, então ele mata bastante, né? E é um dos poucos tumores que tem prevenção, né? Qual seria a prevenção? A primeira é estilo de vida saudável. Sim, né? Essa é a primeira. É verdade. Né? Você, alimentação boa, evitar desequilíbrios da flora intestinal, evitar o uso abusivo de antibióticos que interferem nesse desequilíbrio da flora intestinal, enfim. Mas a parte de prevenção de exames, nós temos o sangue oculto nas fezes, que é um exame que não é tão confiável, porque ele tem falsos positivos e falsos negativos, mas é um exame de fácil acesso. E a colonoscopia, né, é a grande estrela nessa prevenção do câncer coloretal. Os guidelines, as diretrizes brasileiras ainda não foram atualizadas, mas os internacionais já foram atualizados para reduzir a idade de início dessa prevenção, não mais para 50 e sim para a partir dos 45 anos, para iniciarmos uma colonoscopia para prevenir câncer de intestino. Essa colonoscopia para prevenir o câncer, o objetivo dela é identificar presença de pólipos, que são como se fossem verrugas no intestino. Esses pólipos podem ser facilmente removidos durante a colonoscopia, um processo indolor e relativamente bem seguro. E através da remoção desses pólipos é que a gente elimina a chance dessa verruga crescer e se transformar, né, num câncer. Tá? Então, a remoção desses pólipos é fundamental para essa prevenção. Quando o paciente não tem pólipos, ele não precisa ficar fazendo sempre a colonoscopia, faz de 5 em 5 anos somente. Agora, o paciente que tem pólipos, eventualmente, esse intervalo de vigilância, esse intervalo que ele necessita repetir a colonoscopia, pode ser variável de acordo com o que foi encontrado no seu exame, né? No caso de Preta Gil, ela é uma paciente jovem, por isso chamou tanta atenção. Nossa, ela já tem um câncer que vai precisar de quimioterapia e tudo. Então, nós temos a colonoscopia como um exame que poderia ter evitado. Olha a Pelé aí. Pelé foi embora de quê? Câncer de intestino. Né? Nós temos esse exame, gente. Aquele Pantera Negra nos Estados Unidos, quando tem personalidade, chama mais atenção ao público negro. E aí, são cânceres totalmente preveníveis, tá? A gente identifica na colonoscopia a lesão pré-maligna e elimina essa possibilidade de ele ter uma transformação maligna no futuro, tá? É um exame que você faz dormindo, com anestesia. Tem a questão que é um pouco desagradável do preparo, acho que é a parte que mais chata, né? O preparo é o que as pessoas mais, né, reclamam, o preparo. Tem que estar com o intestino limpo pra gente enxergar por dentro, né? Então tem que usar laxante, realmente vai ter que seguir uma dieta aí na véspera, no dia do exame, vai ter que induzir uma diarreia pra gente eliminar as fezes do intestino e ter ele bem limpinho para identificar a presença desses pólipos. E a gente consegue removê-los e fazer a prevenção de câncer. Então, é um exame muitíssimo importante, deve ser feito no paciente assintomático. O que eu mais ouço é: doutora, mas eu não sinto nada no intestino. É assim mesmo, eu não tenho nada, para que eu vou fazer esse exame? Eu respondo, é para você, então, que eu quero que merece fazer esse exame. O paciente que tem sintomas significa que ele já deve estar com tumor. Tá? O pólipo, ele é assintomático. Então, eu quero tirar a lesão pré-maligna ainda nessa fase, né? Eu não quero dar um diagnóstico de câncer com essa colonoscopia preventiva. Eu quero tirar, ou posso até dar numa fase inicial, né? Não deixar ele pegar esse diagnóstico já numa fase que já está uma doença metastática, que já invadiu outros órgãos, mais grave de tratar, mais difícil de tratar. Então, a colonoscopia, ela pode não só prevenir,
dar um diagnóstico em fase inicial, um diagnóstico precoce e às vezes até tratar alguns tumores que são superficiais, evitando necessidade de cirurgias. Né? Então, ela é um exame fundamental. Tanto na prevenção, Preta Gil teve seu diagnóstico através de uma colonoscopia e está aí fazendo seu tratamento. Estamos torcendo que ela tenha uma boa evolução. Sem dúvida, né? Ajudou a conscientizar muita gente. Que tudo, né, flua bem, que ela se recupere o mais rápido possível. Essa é a nossa torcida. É exatamente isso.